Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Mais uma vez estamos juntos com vocês para trazer entrevistas que falam sobre o livro, cultura e que a biblioteca desenvolve esse trabalho já há mais de um ano, desde a nossa pandemia. E hoje trouxemos dois convidados para falar dentro da nossa série de entrevistas sobre o Bicentenário. Trouxemos o presidente da Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro, que está conosco aqui para falar da joia nacional que é a nossa biblioteca, e trouxemos também Rafael Nogueira, nosso secretário nacional, e hoje que comanda aqui toda a parte de bibliotecas no Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Luiz. Eu sei que você está numa correria, veio do Rio, né? E seja bem-vindo à Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que é a sua casa também. Obrigado. Queria começar hoje, né? Acho que o Rafael poderia fazer aqui os nossos agradecimentos de bem-vindo, né? Porque eu acho que vocês dois são grandes parceiros no processo da Biblioteca Nacional. Eu fico muito feliz de estar falando isso. Sou filho de bibliotecária, então para mim é uma grande honra de estar aqui com vocês, porque o Rafael foi ex-presidente e que deixou um legado que agora o Luiz está continuando. Então queria falar, Rafael, fazer aí dar as boas-vindas para o Luiz na nossa Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Obrigado, Tagore. Obrigado a toda a equipe aí da Voar, que está nos ajudando a fazer um belo trabalho aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, para a gente ter essas conversas sobre o Bicentenário, que estão ficando cada vez mais legais aqui com o Luiz Carlos Ramiro. Eu tenho uma grande satisfação em recebê-lo, dou as boas-vindas. A Biblioteca Demonstrativa do Brasil é a biblioteca pública por excelência, por isso que é a Biblioteca Demonstrativa do Brasil. A Biblioteca Nacional, ela é uma biblioteca nacional, ela é de outra categoria, né? Então é por isso que ele preside a Biblioteca Nacional e eu, estando secretário nacional, estou à frente das bibliotecas públicas. Por isso que a gente tem, ao mesmo tempo, uma parceria, uma tarefa semelhante, mas há diferenças. Há diferenças nos nossos objetivos e nas missões que temos a perseguir. De qualquer modo, como ex-presidente da Biblioteca Nacional, eu tenho grande satisfação de ver que o Luiz Carlos Ramiro é o meu sucessor, inclusive era o meu preferido para a sucessão. Eu fico muito feliz de isso ter dado certo, porque ele foi um grande coordenador geral de pesquisa e editoração. Eu o convidei na ocasião, quando eu era presidente. Eu assumi em 2019, no primeiro ano dessa gestão, desse mandato do governo federal. E em 2019, uma das minhas primeiras preocupações, naquela minha primeira semana, quando eu cheguei, foi perguntar sobre a segurança da Biblioteca Nacional, justamente por ocasião do incêndio do Museu Nacional, que muito me abateu, muito me havia abatido no ano anterior, né? Foi em 2018, e aquilo mexeu não só comigo, mexeu com o Brasil todo, e eu acho que isso serve de lição também para todos os brasileiros, né? O Bruno Cerqueira, que foi o nosso anterior convidado, numa conversa fora da gravação, ele falou uma coisa que é muito verdadeira. A Biblioteca Nacional, na verdade, ela é responsabilidade de todos. Ela, em alguma medida, ela é nacional, portanto, ela é de todos os cidadãos. E assim também o Museu Nacional. Deveríamos estar todos visitando, olhando, conhecendo, sabendo do que se trata. Então esse podcast é uma oportunidade para conhecermos mais a Biblioteca Nacional. Eu também me esforcei para que ela fosse mais conhecida. O Luiz Carlos Ramiro dá continuidade a essa visão que eu tinha. E o Museu Nacional, de repente, faltou isso, porque eu vi muita gente que mal sabia que ele existia, nunca o tinha visitado, e de repente ele estava lá em chamas e a gente estava perdendo parte da nossa memória. Quando chego então em 2019, minha primeira preocupação foi recursos. Isso me foi viabilizado graças ao Ministério da Justiça, pelo Fundo de Direitos Difusos, e a segunda preocupação era viabilidade. E a viabilidade havia 3 polos que não se entendiam, que era o projeto que havia na casa. Eu agradeço muito ao arquiteto da casa, ao grupo de arquitetura, na verdade, ao setor, que eles se esforçaram, se esmeraram para ter o melhor dos projetos, e também IFAM e bombeiros. O IFAM tinha uma visão, os bombeiros outras. E o sucesso político aí da minha gestão foi justamente conciliar essas visões. Foi um grande trabalho, porque os bombeiros ligados ao governo do estado e ao mesmo tempo tendo uma visão muito ligada aos hidrantes, a uma montoeira de hidrantes que eles queriam instalar, e o IFAM querendo proteger o patrimônio tombado. Não, encher de hidrantes vai descaracterizar. Encontramos um meio termo,
né? E isso foi realizado, e o Bombeiros agora, na gestão do Ramiro, coroou todo esse esforço meu pela segurança e entregou o certificado que mostra que a biblioteca está bem protegida para a prevenção e contra incêndios. Então, essa é uma das primeiros êxitos que eu gostaria de começar falando, só porque muita gente... Tagore, às vezes eu publico foto do meu cachorro, dá 5.000 curtidas. Aí eu publico que esse certificado chegou, foi assim, desde 2019 eu estou lutando para proteger a biblioteca contra incêndio, dá 200. Então, assim, é só para ver que toda vez que eu puder eu vou falar nesse assunto. Não, eu acho importantíssimo. Ainda tem um outro aspecto, aí vou deixar o Ramiro para ele poder falar, que é o aspecto da segurança dos próprios livros. A gente tem uma segurança física de não pegar fogo, né, que a gente não pode deixar, porque eu acho que a biblioteca, aí eu quero falar o que, Ramiro, você vai ter que dar para quem está aqui, a gente está falando com muitas bibliotecas e estamos falando para o Brasil. Então, eu quero que você explique o que é a Biblioteca Nacional e também essa segurança, porque uma coisa que o Rafael me disse, ela falou assim, é a caixa de joias. Nós estamos colocando todos os livros publicados no Brasil lá dentro. Então, o que acontece? O que é a Biblioteca Nacional hoje, né? E o que representa essa segurança dos livros lá, que ela não é uma biblioteca, falar sobre isso de filosofia pública, é uma biblioteca nacional, fazer isso. Então, seja bem-vindo e aí a hora é sua. Certo. Bom, obrigado, Tagore. Obrigado, Rafael Nogueira, amigo, e me deixou esse... Você começou falando de legado, acho que a palavra aqui é representativa, né? Porque tem um legado que nós vamos falar da Biblioteca Nacional em relação à independência do Brasil, em relação ao processo único de independência, isso é um tema muito profundo, e o que a gente começou a falar agora da segurança e do legado na atual circunstância, né? Que é o legado de preocupação que o Rafael deixou e também várias ações do Bicentenário, praticamente todas já vinham da gestão do Rafael, a gente fazia, e se Deus quiser, a gente vai dar sequência, e já estamos dando. Mas essa questão da coroação, né, de fato, eu recebi algo e o caminho final e nós coroamos. Foi algo incrível, e na verdade ele vem até além de 2019, desde 2013 isso estava travado, né, a certificação completa. Então, uma das poucas instituições com certificação completa, isso nós damos uma resposta a todo um risco de perda de memória, de, enfim, incêndio e tudo mais, e aquilo que você bem mencionou, né? Uma resposta também no quesito segurança para a proteção a gente dá uma resposta à sociedade, a todos que observam instituições culturais como em risco. Então nós fizemos também, e vale lembrar que no evento de terça-feira na Biblioteca Nacional, além dos bombeiros, né, além dessa coroação da equipe de arquitetura com a conquista do certificado, teve também entrega de um serviço da ABIN, de um relatório importantíssimo, a Agência Brasileira de Inteligência. Isso também foi uma costura que o Rafael Nogueira fez depois que a biblioteca foi atacada, porque a biblioteca não é só física, a biblioteca também é digital. São quase 120 milhões de acessos, né? Em 2020 foi quase 120 milhões, depois baixou um pouco, mas enfim, atacada de mais de 100 milhões de acessos. Isso não é pouca coisa, é muita importância, né? Por exemplo, quando a gente lida com pessoas que área acadêmica, muitas pessoas não fariam suas dissertações ou teses se não fosse o espaço digital da biblioteca. Então a gente tem uma responsabilidade com a cultura e com a ciência brasileira também. Então é a potência da instituição. E então a BIM fez até uma surpresa, né? Porque nós não esperávamos, eles já tinham entregue uma cartilha de segurança de pessoas, né? Para a segurança interna, voltada à Biblioteca Nacional, e eles entregaram mais uma coroação, um relatório de segurança interna. Então é muito especial isso. Então é mais um desses legados, né, que o Rafael trouxe. Eu apenas chutei para gol, digamos assim, a coisa ficou mais fácil. Mas assim, então é muito gratificante estar aqui, e a gente entende, né, a natureza, isso faz parte da complexidade da biblioteconomia. As bibliotecas têm especialidades. Então, a Biblioteca Nacional é uma biblioteca única. As bibliotecas públicas têm um fator diferente. As bibliotecas universitárias também é um outro universo, né? Então, beabá, não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas quem é do meio sabe essas diferenças, e o que a gente tem para fazer, e é muito bom essa relação, é cooperar para cobrir as lacunas e fazer trabalhos em conjunto. Né? Para quem não sabe, né, como é que é a história da biblioteca? Temos aí a vinda da família real para o Brasil, fugindo ou num movimento estratégico, vindo para o Brasil. Sim. E
conta um pouquinho dela, dessa história e o que ela virou, né? Porque a gente está falando sobre bicentenário e eu acho que vale um ponto para quem não conhece, né, a história, eu acho que vale a pena você lembrar um pouquinho. Certo. Bom, com a ocupação napoleônica, né, na Península Ibérica, há uma ameaça sobre Portugal. E há uma decisão, como você bem mencionou, estratégica. Eu olho mais por esse lado do que pelo lado da fuga, né? Até a gente pode pensar o que significa fuga, mas nesse caso é uma estratégia que já tinha sido pensada em muitos outros momentos ao longo da história portuguesa. Uhum. Inclusive porque nesse momento o Brasil era muito importante economicamente, não era apenas um enclave de Portugal, era uma potência econômica. Sim. Né? Por exemplo, o professor Rui Ramos, que até participou de uma das lives da biblioteca, sobre a independência, ele descreve muito bem que economicamente o Brasil já estava bem à frente de Portugal nesse período, né, do início do século XIX. E há uma decisão a partir dessa premência, né, da invasão napoleônica. A decisão acontece em 1806, aí em 1807 começa a viagem, em 1808 chegam, né, a Salvador e depois ao Rio de Janeiro, mas a biblioteca ela é encaixotada, mas ela só vem em 1810. Então, e ela ocupa vários espaços, né, ao longo do século, e é marcante em 1825, quando há um tratado com o Brasil e Portugal, né, e a biblioteca é adquirida. E é algo... Por causa da independência. Exatamente. Então Depois aí fala, houve a independência e aí fala, beleza, calma, a gente tem um tesouro com vocês, se vocês quiserem ficar... Exatamente. E o fato de o segundo quesito mais caro das relações, das tratativas com Portugal foi a Biblioteca Nacional. Correspondia por volta de 15% do valor de compra, porque na parte do tratado ali, que foi celebrado em 1825, que era para o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal e, consequentemente, pela Inglaterra, era uma compra de todas as instituições e tesouros que Portugal havia deixado armada, exatamente. Enfim. E a biblioteca correspondeu a quase por volta de 15% disso. Então foi um valor altíssimo pago pela biblioteca, e isso mostra realmente o valor que, no caso aí, o Pedro I e aquela elite de então dava aos livros, né? O Portugal dava muito valor às bibliotecas, era uma questão também do contexto, representava o saber, era representativo também do poder, né? E é muito, muito importante também a gente lembrar que essa biblioteca que vem, como bem disse o Ramiro, por causa da decisão estratégica... Era Real Biblioteca, não tinha esse nome. Era Real Biblioteca, que ela vem aí a partir de 1808, se estabelece em 1810, a gente comemora, celebra o aniversário a partir de outubro, de 29 de outubro de 1810. Mas ela vem... Ela é uma biblioteca constituída a partir de 1755, porque a biblioteca que havia antes, ela foi destruída pelo terremoto seguido de maremoto e incêndios que ocorreu em Lisboa em 1755. Mas ainda assim, ela recebeu muitíssimas doações, uma parte da biblioteca do Infantado, que era uma biblioteca dos infantes, ou seja, o Dom João não era para ser, ele não era o primogênito, né? Então ele não era o herdeiro da coroa, ele passou a ser depois que o seu irmão mais velho morreu. Então assim, ele tinha uma biblioteca dele que ele adorava tudo, então parte dela, parte de doações, então ela tem elementos ali, ela tem itens que se remetem ao século XI, alguns itens do século XV, que a primeira edição dos Lusíadas do Camões. E esse ano os Lusíadas completam 450 anos. É um ano importante, né? 450 anos da primeira edição. Vale uma festa, hein? Não, exatamente. Tem um evento que nós estamos preparando com o Real Gabinete, que é também uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, né? Uma preciosidade. Um parênteses, né? É engraçado, eu estudei muito no Real Gabinete, é comum todo mundo entrar com boca aberta. Porque é uma coisa magnífica mesmo, cinematográfica. E a Biblioteca Nacional e a Academia Brasileira de Letras, porque as três instituições têm a primeira edição dos Lusíadas, né? Mas é importante o que a gente falou assim do legado e também do pertencimento. As bibliotecas elas precisam ser pertencimentos públicos. A sociedade precisa abraçar cada biblioteca, seja no seu bairro, na sua escola, e assim como a Biblioteca Nacional. E isso é importante porque, além desse esforço do Estado brasileiro de ter adquirido e recuperar esse legado, isso mostra uma importância original também de não vamos apagar o passado nos representa, o passado diz sobre nós, né? Nós não somos uma tábua rasa,
Claro. Então isso é muito importante. Até o Rafael contou um pouco até da pré-história, digamos assim, da Biblioteca Nacional, que é essa trajetória que vem a partir do terremoto, né? Essa reconstrução. Mas eu atento para outra coisa. Parte do acervo ele vai se somar com coleções, sejam adquiridas, sejam doadas. Então, por exemplo, o Evangeliário grego, que é do século XI... É o item mais antigo, né? É o item mais antigo, mas curiosamente, ele na verdade ele veio do Pandiacalógero. O Pandiacalógero é um político brasileiro de origem grega, e há uma doação dessa coleção, e se encontra lá muita coisa que não tinha outro lugar, porque inclusive a região onde ele morava, ele protegia, não estava tanto no entremeio de guerras, né? E ele traz essa coleção, a família traz essa coleção, e tinha preciosidades incríveis, né? Como o Evangeliário. Então, tem muita coisa que veio também, foi somada a ou esforços de gestão, ou doações, né? Isso completou também, isso representa essa noção de uma biblioteca a um pertencimento para além de um Estado ter que ficar sempre comprando alguma coisa. Claro, tem a sua atribuição, tem a sua obrigação, como hoje, por exemplo, a obrigação do depósito legal. Toda publicação tem que ter 2 exemplares na Biblioteca E Nacional. é uma lei, né? É uma lei. Mas a gente precisa também ter doações, ter sistema de proteção. Assim como toda biblioteca pública, você tem, claro, um controle, porque não pode virar um depósito. A biblioteca não é um depósito, acho que é uma consideração importante. Mas ela precisa desse abraço de todos. Sim. Para encerrar essa parte da segurança, a gente falou de segurança e história. Para encerrar, de repente, a parte de segurança, só lembrar alguns aspectos que foram importantes e agradecer também que aqueles que estiveram comigo. A gente fez essa obra, em grande parte, olha, se eu conseguir os recursos e celebrei tudo isso, final de 19, início de 2020, isso significa que a gente praticamente fez toda a obra durante a pandemia. E isso foi um esforço extraordinário por parte de alguns servidores, por parte de alguns terceirizados que tinham que operar ali a limpeza, dos pedreiros, daqueles que tinham que ir. E nós tivemos todo o cuidado de acordo com a legislação e com todos os cuidados sanitários para proteger a saúde de todos aqueles que tinham vulnerabilidades. Mas a gente tem que ser muito grato àqueles que perceberam que, bom, durante pandemias, incêndios também acontecem e a gente precisa se esforçar por isso. E os servidores se esforçaram, terceirizados se esforçaram, a empresa se esforçou, o contrato já estava feito, não tinha muito como adiar. Se adiasse, ia ter custos que a gente não sabia se ia ter como pagar. Todo mundo se esforçou. A alta gestão, né? Todas as instâncias de gestão e os servidores. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Sim, porque claro. O próprio Ramiro, a gente teve outra obra também que deve estar concluindo agora, que é a obra do prédio anexo, e que você teve que ir lá no contexto também da pandemia, de máscara, com distanciamento, mas movimentar um monte de livro empoeirado, mão na massa. Então, assim, foi um trabalho realmente que eu considero heróico e que está agora protegendo, ajudando a proteger mais os livros. E quanto à Agência Brasileira de Inteligência, fica meu agradecimento, principalmente aí ao diretor na época, né, ao Alexandre Ramagem, porque assim, eu busquei a aproximação de todas as instituições foram muito interessantes. O GSI, a Polícia Federal, o delegado sentou comigo para pensar. A Agência Brasileira de Inteligência, ela fez aquilo que eu queria muito, que era não só resolver o problema foi resolvido. Nós não tivemos perdas, né? Deu um susto enorme, quase tivemos perdas, mas às vezes até alguns servidores ligavam, não, para de falar com a ABIN, eles só estão tomando tempo, fala só com a PF. Eu não, vou falar com todos. E de repente a ABIN é que deu o grande, que era o quê? A solução de longo prazo. Temos que nos preparar constantemente para as novidades do mundo digital, para a proteção do mundo digital, e tem que ter uma visão de segurança orgânica, porque há fragilidades em diversos aspectos, e a biblioteca tinha fragilidades. Eu falei, mostre-nos todos os riscos, porque nós temos um trabalho de luta contra os riscos, né? E a gente conseguiu agora com as entregas da ABIN, né, o Luiz Carlos, para melhorar cada vez mais. O evento até está disponível no canal da Biblioteca Nacional, foi na terça-feira. Mas uma coisa que isso tudo que você fez, eu continuei, é aquela coisa igual o prefeito fazer esgoto, né? Uma coisa que aparentemente ninguém vê, ninguém se interessa, mas se você não tem, você não projeta, não prepara a estrutura. Então essas demandas que foram apresentadas, que a ABIN respondeu, são fundamentais para controle, para você responder aos órgãos de controle, para dar uma sanidade à instituição, para várias gestões. A gente faz uma coisa para o futuro mesmo. Exatamente. Mais uma vez eu lembro da palavra que tu começaste a falar, legado, né? Então tem uma projeção aí muito, muito marcante. Muito legal. Não, e eu vejo assim, né? Eu como já visitei a Biblioteca Nacional várias vezes, né? Toda vez que eu posso, às vezes vou no Rio de Janeiro, tenho essa coisa que é uma coisa que eu gosto. O carinho, eu gosto, tá na minha vida, né? Sou editor de livros, então. Mas
é isso que vocês estão falando, uma coisa que eu, como cidadão, me dá uma certa apazigua meu coração pela questão, porque o gestor tem que fazer isso. Como você falou, a construção do esgoto, né? Estruturar as bases, né? Esses gestores, e são aí que são os gestores de verdade, que não estão só preocupados com o que está para fora, né? Com o que, né? O que aparenta, mas sim com o processo de funcionamento de um órgão do Brasil, como você falou antes da gente começar a gravação, que é responsável pela nossa memória, que é responsável pela história, não só dos livros dos acadêmicos, né, dos livros, mas também que carregam as histórias das famílias e que os historiadores vão, às vezes, beber para poder saber o que realmente aconteceu, né? Então, por exemplo, aí eu volto a te perguntar, hoje, quais são as funções da Biblioteca Nacional? Por quê? E da Fundação? Né? Passou por essa grande revolução, eu acho que aí, né? Mas eu acho, por exemplo, para mim como editor, eu acho que é um dever importantíssimo de todos os editores que estiverem vendo isso aqui, o depósito legal. Né? Isso assim, importante, porque existe a gente falou de uma parte física e de uma parte digital, né? Eu vou abordar dessas duas perspectivas. O centro da Biblioteca Nacional é a memória nacional, então ela é um tesouro, ela é uma guardiã, a preciosidade do país, então ela tem essa responsabilidade maior de preservação, de guarda dessas coleções. O depósito legal é uma atribuição típica também de Biblioteca Nacional, então toda a memória brasileira, a memória bibliográfica brasileira, ela precisa estar lá. E é muito importante para uma coleção, para um editor, ter o seu lugar na Biblioteca Nacional, porque ali ela vai permanecer. E a gente percebe isso, porque não só em relação às editoras, mas também em relação a até mesmo colecionadores. É comum quando alguém chega até o final da vida e percebe, e tem um medo de que aquilo seja vilipendiado, às vezes a família não tem a consciência, né? Enfim, percepções diferentes, e ia vender tudo para cada um para um canto. Então é muito comum às vezes você receber alguém que queira doar ou queira vender de alguma maneira uma coleção completa, porque há uma noção muito própria de coleção, de que aquilo tem uma memória muito bem constituída, né? Por isso que há sempre um esforço, né, internamente da biblioteca, dos bibliotecários, dos pesquisadores, em estudar coleções, né? Então, porque às vezes chega uma série de documentos todos esparsos. Então, é muito importante ter uma noção de unidade. Isso também compõe um dos desafios da Biblioteca Nacional, assim como também todas as bibliotecas pensar nessa ala de coleções, né? Mas dentro dessas obrigações, depósito legal, como você bem mencionou, o serviço a pesquisadores. Então, por exemplo, agora em relação ao bicentenário, cotidianamente, o centro de coleções é consultado pelo Itamaraty quando as embaixadas, os consulados querem fazer uma pequena exposição de fotografias ou de iconografia ou de documentos brasileiros. Então, já teve mais de 10 este ano, né? Na Jordânia, no Líbano, no Egito, na Rússia, enfim. Tem uma série de exposições brasileiras organizadas, e a matéria-prima, digamos assim, vem da Biblioteca Nacional. Então, é um bibliotecário que cavuca e encontra ou informa o link na BN Digital e expõe. Um outro grande acesso, importantíssimo acesso, que democratizou e foi muito fundamental na pandemia, mas para todo o tempo, é o acervo digital, né? A biblioteca tem mais de 10 milhões de itens físicos, digital tem 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões. O desafio é não parar isso ser ampliado, porque isso serve muito a todo um acesso, não só nacional, mas mundial, né? Desse conteúdo. E várias outras atribuições que a instituição tem correlatas a esses centros, né? Que é o depósito, a memória. Então, o programa de tradução, o financiamento da tradução brasileira, da literatura brasileira para fora, né? Então, se uma editora da Nigéria quer traduzir o Machado de Assis, ela pode recorrer a esse edital, um edital internacional. O projeto Resgate, que também está dentro da biblioteca, que busca, né, os documentos brasileiros fora do país e traz para dentro. Programas de pesquisa, o Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, editorações próprias. A gente também tem um edital aberto de coedição, que é justamente difundir esse conteúdo precioso e pesquisas originais. Enfim,
Rafael, me ajuda, vocês acabaram de lançar um prêmio literário. Exatamente, o Tagore pensou a mesma coisa aqui, os prêmios. O maior prêmio da língua portuguesa com Portugal, né, que é o Prêmio Camões, ele está sediado na Biblioteca Nacional. Também um legado que eu recebo, que também foi um esforço do Rafael, que é o Prêmio Monteiro Lobato. O Prêmio Monteiro Lobato vai ser o maior prêmio da literatura infanto-juvenil, também prêmio internacional. Tínhamos 2 prêmios, agora temos 3. Exato. E o Luiz Carlos Ramiro, ele é testemunha de que nós, no contexto também da tristeza aí, do período de pandemia, sugeriam muito a mim, assim, paralisa os prêmios, porque não tem como operacionalizar isso. Aí eu dizia, a gente tem que encontrar um meio digital, a gente está no século XXI. Não é possível a gente paralisar um prêmio literário. É possível o texto chegar ao jurado. O jurado julgar e nos entregar ao juízo dele. Isso dá para fazer. Sim. Então a gente conseguiu. E aí a gente bateu o recorde em 2020, o recorde histórico. Em 2021 bateu o recorde de 2020. Acredito que esse ano será possível bater o recorde no ano do bicentenário da independência dos anos anteriores. E a gente ainda vai ter um outro prêmio, que é o Monteiro Lobato e o Prêmio Camões. Então, assim, eu acho que a Biblioteca Nacional é realmente uma instituição cultural assim, de excelência e merece, na verdade, merece atenção, respeito e admiração dos cidadãos brasileiros. Claro, não, e é bem lembrado, enfim, algo principal mesmo de difusão, além das exposições que são muito comuns, né? A gente teve já recentemente com o professor Armando o lançamento da exposição de Dona Isabel, né? Enfim, tem também algo que sempre é versado, né, no ambiente digital, uma iniciativa ainda embrionária, mas que já teve um ano, que é um prêmio Ramis Galvão de redações escolares, também atingir o âmbito escolar. Enfim, uma série de ações, né, que a gente faz esse trabalho de amplificação desse conteúdo para todos. Então, e mais, né, o que a gente tem feito agora, especial para o Bicentenário, é versar isso, ou, por exemplo, nos prêmios literários, é dar uma composição gráfica ao verde e amarelo, uma atribuição, uma remissão a isso. No programa de tradução, uma coisa também original, foi editoras brasileiras podem participar agora, né? Por exemplo, uma editora pode difundir o seu material em outras línguas através desse edital. E tem um item especial do Bicentenário, obras relativas à independência, que também é um que legal, que eu acho importantíssimo. Você trouxe, né, aí várias coisas. E uma ideia que agora me veio, e uma pergunta, né? Você queria até falar aí de um epípeto que você tinha colocado. Num material que nós fizemos, que divulgamos nesse dia, na última terça-feira, utilizei uma epígrafe, né, para falar um pouco disso que nós estamos falando aqui em relação à biblioteca, que a memória, a restauração e a projeção do Brasil passam, porque os momentos marcantes da independência, das comemorações da pátria, passaram pela biblioteca. Então, como a gente falou, foi fundamental para a relação com Portugal, nesse reconhecimento, a aquisição da biblioteca. Então, foi interesse do Estado brasileiro. Depois, aquilo que há de memória dos 50 anos da independência está na biblioteca, como o croquis da estátua, né, do Dom Pedro, que foi do Bonifácio, ali no Largo São Francisco, no Rio, está lá. Depois, a comissão do centenário funcionou dentro da Biblioteca Nacional em 1922. 1972 representou também um ano de aproximação muito importante. Na época era o Ministério da Educação e Cultura com a Biblioteca Nacional. Então, 2022 a gente brincou, né, com os loucos do Bicentenário, o Rafael impulsionando isso e eu acho que lançando uma visão também muito interessante, que a gente pode aproveitar uma noção de ciclo de Bicentenário, porque não termina em 2022, 7 de setembro é o dia simbólico mais marcante, 7 de setembro de 2022, para marcar esses 200 anos, mas a gente tem várias outras datas em outubro, 2 de dezembro, que é a sagração, né, do imperador. Enfim, tem uma série... Primeiro de dezembro. 12 de outubro, que é o aniversário a aclamação, 12 de outubro, que é o aniversário de Pedro I. Hoje, inclusive, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira. E 1º de dezembro, que é a coroação. Mas nós temos também... eu concordo plenamente. Isso que ele falou agora merece destaque. A gente tem o início da era dos bicentenários do Brasil independente.
né? A partir de 2022. 2022 a gente faz uma celebração e a partir dela eu acho que a gente tem que continuar comemorando. E comemorando é isso, a gente lembra junto. E lembrar junto é de várias maneiras possíveis e a Biblioteca Nacional, como tem esse tesouro, ela pode fazer exposições, pode trabalhar com a literatura, com tudo isso. E nós aqui, não só na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, mas a partir de todas as bibliotecas públicas, dos planos ligados a livro, tudo que a gente pode fazer também do ponto de vista da economia criativa, da diversidade, tudo isso pode celebrar o bicentenário e os bicentenários que se seguem. E as datas marcantes vão aparecendo e eu acho que a gente tem que comemorar sim. Não só algumas pessoas criticam e entendem que a gente esse tipo de comemoração tem algo de ingenuidade, porque parece que no Brasil foi tudo maravilhoso. Mas, olha, por um lado existe um esforço compensatório. Eu sou professor de escola, né? Eu, por quase 10 anos já fui coordenador de escola, dei aula em escola técnica, pública, privada. Já contei essa história aqui, né, Tagore? E eu percebi que nos livros didáticos e na formação do professor de história existe um ranço de falar mal do Brasil e sempre tirar sarro. Para fazer os adolescentes rirem, o expediente não é necessariamente usar vários tipos de humor. O senso de humor é quase sempre autocrítico em relação ao Brasil. Então, o Brasil ele vai sendo diminuído. A autoestima do brasileiro ele vai sendo destruída. Então, assim, existe um sentido compensatório, que é um esforço meu e do Ramiro, mas ao mesmo tempo não é só isso. Existe a maneira de fazer a crítica, o aprendizado com os erros. Ao mesmo tempo, existem erros que já não fazem mais sentido hoje, que são erros que assim, a gente reconhece na história, mas eles são contextuais. Eles são daquele momento. Hoje a gente tem outro contexto, mas existem muitos problemas que a gente pode aprender. Mas vamos ver desse lado positivo. A gente quer ajudar, tanto do ponto de vista de vida privada e social, aprender com as biografias daquelas pessoas que vão sendo lembradas com as marcas dessas datas, mas ao mesmo tempo do ponto de vista social, econômico, político, espiritual, a gente quer também olhar, aprender com de repente erros, problemas, tragédias. Às vezes não foram erros, mas assim, aconteceu o pior. Eu acho a vida da Leopoldina, que a gente recuperou na conversa anterior, tem muito de trágico. E recuperar é perceber o que tem de humano nisso. Claro. E a partir do brasileiro, isso pode aparecer em romance, pode suscitar ficção, pode suscitar filme, pode suscitar novela, música, a partir do brasileiro, a partir da história do Brasil. É isso que a gente quer. Não fechar os olhos para aquilo que foi ruim e que ainda existe de residual de ruim. A gente precisa corrigir, precisa abrir os olhos para isso. Mas não só focar nisso, não só tirar sarro do Brasil e não achar que o Brasil é o pior país do mundo e a gente só tem que falar mal de nós mesmos. E as chaves são sempre essas, né? Dom João fugiu ou fez uma ação estratégica? O Brasil foi covarde porque não fez uma guerra ou foi sagaz por ter feito um tratamento, muita conversa para nos salvar de muito sangue? Enfim, só que é aquela coisa de como você enxerga, né? E na verdade a gente tem muito mais motivo para observar o lado positivo disso, como um estudo profundo sobre a vinda de Dom João vai perceber que na verdade foi algo estratégico, né? Claro. Tem aquela frase, né, que o próprio Napoleão disse que o único que enganou ele foi o Dom João. Então o próprio Napoleão considerava, né? Eu estava lendo antes O Espelho, que é uma das publicações do Cairu, que é um tema também que merece ser falado. Visconde de Cairu merece lembrança. O Espelho, a primeira edição do Espelho, ele faz uma remissão a Guizot e é um elogio a Portugal. Guizot, né, um grande intelectual francês, né, também político, fazendo um elogio. Então, o início do jornal começa elogiando Portugal justamente por essa sagacidade de ter se protegido dentro do seu universo. E o Brasil, aí você fica, o Brasil não guerreou com Portugal como deveria e tal. Mas qual é o resultado disso? Um monte de sangue, um monte de trauma. Nós conseguimos fazer algo muito mais único, muito mais unido e muito mais respeitador desse passado. Então, é muito mais, olhar a nossa originalidade, porque isso corresponde a um fator de civilização. O que a gente tem que aprender com a independência, por que ela foi tão única? Em relação à Argentina, Venezuela, México, ela foi diferente comparada aos outros Estados Unidos, aos países irmãos, digamos, países novos, digamos assim, do novo mundo. Então isso nos lega uma noção de o que o Brasil tem a dar ao mundo. Que esse é um exercício bacana também para a gente pensar, até às vezes exercícios de escola, de biblioteca. A universalidade que há aqui. Exatamente, a experiência através universal. Através de uma miscigenação
de uma miscigenação que não foi genocida, né? Muito diferente dos outros, todos os países, inclusive dos Estados Unidos, foi extremamente genocida. E que nós conseguimos, né, aí os portugueses... Tem muito a aprender, mas a gente tem algo a ensinar e tem que fortalecer a parte positiva. Tem muito problema, muito erro, muito a aprender. A gente reconhece isso, porque às vezes pegam trechos das nossas falas e querem dizer que, olha, eles estão dizendo que não há problemas, né, que não houve. Claro que há problemas e reconhecemos, mas a questão é que toda essa parte positiva que está na literatura ficcional, está na literatura sociológica, está inclusive nos nossos costumes, nas nossas vivências, é observado muitas vezes pelos estrangeiros. E a gente não toma consciência disso. Verdade. Eu tive uma amiga que acabou de voltar da França, ela falou, olha, eu te falar, existe uma cortina que a gente não consegue enxergar nos outros e que nós brasileiros nos criticamos muito. E aí eu volto a dizer que uma das nossas da unidade brasileira veio através da língua. E o que representa mais a nossa língua do que a nossa própria biblioteca? Na verdade, a Biblioteca Nacional, para mim, ela é um símbolo disso, porque eu não conheço, né, um país que tenha ido para outro e levou a sua biblioteca, trazendo a sua língua para fazer, que é o que nos une. Não, e essa língua olha nos a grandiosidade do Brasil. O Brasil foi sede de um império medieval europeu, um império secular, na verdade. Então, assim, isso é uma honra para um país. Isso não aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não foi sede do Império Britânico, mas o Brasil foi sede do Reino de Portugal. Então, enfim, é uma coisa de muito, muito orgulho que a gente deveria ter, inclusive, o modo como nós tivemos algo para o mundo, e temos, na verdade. Eu acho que esse é o aprendizado, né, de projeção e de... É porque eu estava falando, né, de algo que é até um exercício, que é o exercício que foi feito já no início da independência do Brasil pelo IHGB. É pensar também o Brasil para frente. Histórico e Geográfico Brasileiro. No seu concurso, em que pensa o Brasil para frente. Isso a gente pode pensar também, porque é um momento para a gente fazer isso. Os momentos de centenário, de bicentenário, são momentos para tentar projetar também a nação. Sim. E não é uma questão de inventar, não. É uma busca documental, é uma busca histórica, é uma busca artística, literária. Então, assim, os projetos que desenvolvemos juntos, eles têm muito relação com isso também. Por exemplo, a relação com a FAPERJ, né? Que o Ramiro tem muito a ver com isso também. Foi uma conquista na minha gestão. O Luiz Carlos Ramiro ajudou nessa mediação e nós conseguimos 3 milhões de reais pela FAPERJ para financiar bolsas de estudo, de pesquisa sobre a independência do Brasil com base nos documentos da Biblioteca Nacional. Isso é pesquisa. Né? Então, e resulta uma série de produtos. Muita coisa vai sair dali. Sim, e desses produtos podem resultar descobertas para a ciência histórica e, ao mesmo tempo, ganhos para essa memória, que, a meu ver, essa memória que ela está tão maltratada e que gera esses problemas coletivos de baixa autoestima e faz com que o Brasil, um país que tem tudo para superar suas dificuldades do ponto de vista econômico, como eu já disse várias vezes, todos esses âmbitos, né? Econômico, social e político, mas não, existem os exploradores de tensão e os exploradores de tensão querem que as tensões existam e sejam cada vez maiores e que a gente fique cada vez mais desunido para justamente terem vantagens específicas e nunca nacionais. Só um tópico sobre isso, professor, a questão da comemoração. Acho que o que a gente está falando aqui tem que comemorar. Porque todos os países, toda pessoa, na verdade, se um país fosse uma pessoa, a gente tem traumas, a gente tem dificuldades, a gente tem que superar desafios, tem sacrifícios. Então, isso é trajetória. Se o Brasil fosse uma persona. Mas você tem que comemorar, sobretudo, a vida. Então, esse país está aqui, esse país é grande, esse país é uma grande potência. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, se isso existe dessa maneira, tem um legado aí que foi correspondido, que foi mantido, e tem porquês dessa nossa história. Eu acho que o desafio é entender o porquê disso, mas sim comemorar, porque existe às vezes uma visão de certos historiadores, inclusive às vezes muito renomados, que colocam isso, não há o que comemorar. Acho que é o contrário, acho que o que a gente está colocando aqui, não, tem que comemorar. Numa parte acadêmica de pesquisa, você faz toda a discussão possível, isso é livre. O caminho é livre para fazer isso, mas num sentido assim patriótico, de nação, de construção comum para a sociedade, você precisa corresponder àquilo que é o resultado deste país.
Claro. desses desafios. Né? Uma coisa que você falou, o Rafael falou, que é comemorar, né? Lembrar juntos. E é interessante, eu acho, essa visão de não temos que comemorar, então o que comemoraríamos, né? Eu gosto muito dessa ideia da biblioteca, porque uma das coisas que exatamente ela faz é a gente ter memória. Exato. Exatamente para poder entender que vivemos um momento disruptivo onde as bibliotecas no Brasil e eu acredito que no mundo, elas tiveram que se reinventar, porque livro parecia, há um tempo atrás, como se fosse coisa que seria coisa do passado. E se percebeu que não, porque que tecnologia, né, e aí tem alguns memes na internet, que tecnologia conseguiria preservar tanto tempo informação? Quanto energia e tecnologia que se precisa para ter a biblioteca digital da Biblioteca Nacional. É enormíssima, não é verdade? E é um trabalho sempre de crescimento. Então, hoje, aí te pergunto, hoje, quem vai lá na Biblioteca Nacional, ele vai encontrar o quê? Eu posso chegar lá e pegar um livro emprestado? Não é atribuição. Essa atribuição principal é justamente das bibliotecas locais. Que isso é bom explicar, né? Das E as pessoas públicas, entenderem que né? acho que biblioteca pegar. Não, calma. São naturezas existe. diferentes. Existe até a BEC, que ela é semelhante à BDB, né? A Biblioteca Euclides da Cunha, que fica no Rio de Janeiro, que é uma biblioteca, também uma espécie de biblioteca demonstrativa, né? Que tem muitos estagiários, enfim, ela tem essa atividade mais de biblioteca pública. A Biblioteca Nacional, biblioteca especialmente de pesquisa, de leitores, também tem um espaço de leitura, né? Um ambiente próprio para acesso ao acervo, mas não é essa atribuição de empréstimo de livros, nesse sentido, ela serve muito para exposições, etc., mas são caracteres diferentes, né? O Ramiro contando isso, ele já deve ter presenciado isso acontecer. Às vezes vai um visitante à Biblioteca Nacional e ele pergunta, cadê os livros? Né? Porque você vê um saguão maravilhoso, acho que é o saguão mais bonito do Rio de Janeiro, mas a gente é suspeito, vai. Mas é um saguão maravilhoso ali, o Dom João na parte mais nobre, destacado, uma escadaria linda, mas cadê os livros? O pessoal pergunta. Na verdade, vão ver livros circunstanciais, existe uma seção de iconografia belíssima que dá para ver livros, mas assim, não é como no caso da experiência que é espantosa de visitar o Real Gabinete Português, porque os livros estão como num cofre, eles estão nos armazéns. Quando alguma autoridade vê, é também assim, entrou, saiu. Sempre com quem? Com segurança, com representantes ali, com protocolo, com obediência a protocolos. Então, entrou, saiu. Não é bom nem ficar muito tempo para não memorizar os lugares onde estão os livros. Entendeu? Então, a Biblioteca Nacional, ela é protetora, ela dá um chega para lá. Às vezes os servidores, assim, tem que compreender os servidores, eles são um pouco até reativos, assim, né? Eu quando ia pesquisar, bem antes de ser presidente, eu ia pesquisar algumas coisas do Zé Bonifácio lá, e pedia cartas deles. Aí eles chegavam, isso já está digitalizado, não tem necessidade de você tocar na carta. Eu falava, essa eu tenho certeza que não está, faz um esforcinho, dá uma olhada. Aí fazia assim, aí iam olhar lá, essa não está digitalizada, eu, então por favor, pega. Mas só para você ver, eu entendo isso, porque eles não querem o quê? Que se fique manuseando, porque claro. Aí eles dão o quê? Luvas, tem que colocar luvas, eu tenho que colocar uma máscara para não ficar o vapor e a umidade da minha respiração. Aí eu peguei a carta ali, algumas vezes eu fiz isso. Para pesquisar José Bonifácio. Agora, você imagina se todo mundo pudesse, quero ver a carta tal, quero ver, não tem condição de, não preserva. Claro. Então, assim, a Biblioteca Nacional, ela protege e ela é um pouco essa coisa dela ser majestosa, né? Ela afasta um pouco. A gente não quer afastar, a gente quer trazer, mas para as exposições, né? Exatamente. Trazer para aquilo. O que é exposição? Justamente ela tem um roteiro e tem peças escolhidas para isso. Então nós queremos atrair as pessoas para visitar o saguão, o prédio, as exposições, para ler na sala de leitura, visita guiada. Então existe a visita guiada, né? Isso, eu quando estava lá, o Ramiro continua com isso. Só durante a pandemia que não foi possível, aí nós fechamos. Mas fora desse contexto
contexto pandêmico, a gente quer que as pessoas vão, mas não pode visitar nesse sentido, né, nos armazéns. É preciso tomar esse cuidado que as pessoas tenham compreensão, porque algumas ficam pedindo, e isso realmente não pode, é para o bem do Brasil, né? E dentro do complexo dela, ela tem essa parte, né? Como eu falei, da Biblioteca Euclides da Cunha, que inclusive vai ter um evento de reabertura agora, na próxima semana. É que fica em outro prédio, né? Fica em outro prédio, tem originalmente fica no Capanema, no Palácio Capanema, que está em obras. Aí está, né, provisoriamente. Num prédio alugado, né, no Teleporto. Mas ela contempla essa atribuição. Ela empresta, né? Ela é a biblioteca pública vinculada à Biblioteca Nacional, a Biblioteca Euclides da Cunha Beck, que fica no edifício do Teleporto, exatamente. É semelhante a essa. Mas justamente acho que essa bola, digamos assim, fica mais com o Rafael no sentido da... Porque existe uma coisa que é o sonho, né, para mim, de toda a cidade, todo bairro, até ter o carinho por sua biblioteca. Eu acho que esse é um desafio que o Brasil tem, de ter em cada... Assim como em cada praça tem sempre aquela coisa da igreja, o pipoqueiro, etc., você tinha que ter a biblioteca, porque é um lugar de encontro e isso é uma coisa civilizatória. Claro, isso você falou por mim e de forma belíssima, porque realmente diz respeito às minhas atribuições. A gente tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Eu cheguei há 3 meses no cargo, secretário nacional, que no fundo é secretário nacional do livro também, né, que eu vou acrescentar isso ao título do cargo. Mas o Sistema Nacional tem, das 5.000 bibliotecas existentes, a gente tem um número pequeníssimo, né? São só 5 ou 6 estados que aderiram. Nós temos algumas centenas de bibliotecas que fizeram adesão. Então a gente precisa fortalecer esse espírito e ao mesmo tempo cuidado. Eu sou de Santos, uma cidade assim, eu considero a cidade excelente. Eu gosto muito da minha cidade. Mas em 2013 eu quis começar a participar dos debates públicos, criei um blog chamado Pena de Santos. Era uma pena, coisa de iniciante, né? Vai fazer um trocadilho desse. Mas assim, era Pena de Santos. E dos meus artigos mais significativos era sobre biblioteca pública. Que o pessoal na época estava naquela de o pré-sal vai fazer Santos ser uma Miami brasileira e aquela coisa toda. E aí não deu certo, evidentemente, mas essa história todo mundo conhece. Mas eu tentando mostrar que, olha, eu vou mostrar para vocês as bibliotecas que existem em Miami e na Flórida como um todo. Aí eu comecei a explicar. As bibliotecas são maravilhosas, lindas, frequentadas pelo público. Então, assim, aí eu chamei a atenção. A nossa biblioteca, de lá, a Biblioteca Alberto Souza, precisava de muitas mudanças, ainda precisa. Eu trabalhei lá, meu primeiro emprego foi na Academia Santista de Letras, tinha uma biblioteca anexa, que tinha no mesmo prédio uma biblioteca, 40 mil volumes, que tinha pertencido a Martins Fontes. E eu não achava que tudo estava sendo cuidado da melhor maneira possível. Eu não estou lá há algum tempo, né? Eu estava no Rio, agora eu estou em Brasília. Mas, assim, é só um exemplo de como cidades significativas, né, cidades bonitas, com PIB alto, do ponto de vista até nacional, Porto de Santos, 1/4 do PIB. Então, assim, cidades por onde passa, né, essa economia, às vezes não dá valor à biblioteca pública. É porque a gente vive como eu estava falando, né, a gente já vive há um tempo a ideia da biblioteca que deixou de ser um depósito de livros, né? Essa ideia que hoje se tem na Europa, hoje nos Estados Unidos, e eles conseguiram se conectar muito. Eu acho que essa é uma grande missão para o sistema de bibliotecas brasileiro, se conectar, né, e virar centros de fonte de cultura. Claro. Né? Então, está falando sobre esse processo da biblioteca de ser um lugar novamente habitável, de ter pessoas criando cultura dentro dela, porque elas têm um acesso. E a biblioteca vive também uma coisa, ela vive um paradoxo capitalista, vamos dizer assim. É um lugar onde eu posso ter informação e hoje de graça. Né? Se não tenho capacidade de comprar livros, porque o livro é caro e ainda o livro é caro no Brasil, eu falo como editor, né? Gostaria de, apesar da gente produzir o papel, mas a gente tem uma indústria, né? Que aí depois isso é um outro papo, mas a biblioteca é um lugar onde existe uma democracia cultural, vamos dizer assim. Você tem acesso a todos os livros, e os livros de todas as vertentes ideológicas têm que estar dentro de uma biblioteca, não tem problema nenhum com isso. Então, é ali que ela faz, mas ela tem isso, ela é para ser acesso público. Claro, né? Então a gente está dando isso. Eu acho que a Biblioteca Nacional lá no seu altar, né, em cima, recebendo tudo que a gente publica, né, no Brasil. Eu acho que isso vou te falar, um trabalho hercúleo, porque a gente está publicando cada vez mais no Brasil. Quer dizer que o Brasil não lê, mas
publicamos, lemos sim, não lemos em comparação a nações com muito mais dinheiro, mas nós lemos e publicamos muito. Se você for ver o nosso processo de publicação, cada ano nós publicamos mais. Quer dizer, o brasileiro está escrevendo mais, a sua memória está sendo colocada e a Biblioteca Nacional é a fonte disso. E, na verdade, você tocou num ponto também que me fez lembrar de um outro desafio que o Brasil tem e que é uma coisa que a gente já discutia, né, Rafael, e também pretendemos, quem sabe, né, emplacar. Nós não temos memória daquilo que é escrito digitalmente. Rede social é muito complexo. Poucos países, na verdade, quase nenhum consegue fazer memória de rede social. Porque a Inglaterra faz um pouco do Twitter oficial. E já é um desafio. Vários começaram, mas abandonaram porque não dão conta. É muito conteúdo. Mas pelo menos a memória de sites, portais, blogs, é uma memória que nós deveríamos fazer. Isso é um projeto que a gente tem na biblioteca, né? Já também discutíamos na gestão do Rafael, porque a gente precisa dessa memória. Então a gente pode pensar assim como nos falta quando um site cai, um portal cai ou é fechado, e depois um historiador daqui a 50, 100 anos, ou mesmo daqui a pouco, queira reviver isso. Essa nossa conversa pode ser perdida daqui a um tempo. Eu sempre dou o exemplo do Orkut. Eu, quando eu assumi também a presidência, tinha essa preocupação. A memória digital, ela é cara. Ela não é barata. A gente ainda não está preparado para isso, tecnologicamente. E as empresas que cuidam disso, às vezes a gente tem a ilusão de que elas vão manter tudo. O YouTube vai manter para sempre. Tudo bem, lembra do Orkut? A gente usava, o Orkut foi desativado. Tudo se perdeu. O pessoal, uma vez eu falei isso numa palestra, alguém levantou a mão, o Orkut será reativado. Será reativado sem a memória. Claro. Tudo aquilo foi jogado no lixo. Então, assim, mas existe alguma biblioteca, alguma empresa, alguma instituição que preservou por interesse nacional aquilo que alguns escritores lá escreveram, algo de interesse? Nada. Tudo perdido. Esse é o nosso grande desafio dessa disrupção tecnológica que a gente vive. A internet, ela não querendo ou não, o livro se mostra. O livro impresso, ele ainda quando se quer se mostrar como um jeito mais barato de preservar a memória, né? E essa daí é hoje a grande... eu acho que para o mundo, porque, por exemplo, a NASA perdeu da Voyager 70% do material que eles tinham de informação, porque eles produziram tanta informação que o processo de backup, de atualização, da forma que eles fizeram o processo, não dava. Eles não conseguiram, eles perderam, porque as fitas se estragaram antes deles conseguirem fazer. Mas isso eu acho que é um outro papo que a gente vai ter, porque o nosso tempo está acabando. Sim. E, Luiz, Rafael, muitíssimo obrigado pelo momento de estar aqui com vocês. Agradecer aí, espero que as pessoas que estejam em casa tenham gostado. Agradecer toda a equipe da Voar, Marcos Leares, nosso organizador, ao governo federal, que é o nosso patrocinador aqui. E até a próxima não esquecendo, Luiz, como é que a gente faz para te encontrar, né, que eu sempre pergunto, porque as pessoas, né, querem saber. Hoje a gente está muito próximo, estamos aqui na internet, mas está fácil de comunicar com você. Como é que as pessoas podem te encontrar, mandar aí perguntas? Certo. Bom, mais uma vez obrigado, Rafael, Tagore, parabéns pelo trabalho. Foi muito gostoso, né, esse bate-papo. E, enfim, estou acessível. Eu comecei mais recente essa coisa de rede social também, não é? Estou aprendendo, né? Tem uma conta, né, no Instagram, Luiz_Ramiro_Júnior, JR. Luiz _Ramiro _JR. Ok. Então, quem quiser mandar mensagem, alguma coisa, também tem o meu e-mail, vou dar um e-mail pessoal, né? Tem um e-mail institucional da presidência. Né? O institucional é melhor? Eu acredito. Tanto faz, bom, porque senão vai encher a caixa e não sei. Vou dar o meu pessoal, que é LUCHO ramiro@gmail.com, mas também institucionalmente é presidência@bn.gov.br, né, em algum assunto mais próprio da biblioteca. Então, enfim, estou sempre à disposição. Luiz, muito obrigado. Rafael, e você? É só para completar aqui, é interessante também divulgar as redes da BN, né? Claro. Bom, então, verdade. O canal do YouTube que eu já falei, né? Fundacão Biblioteca Nacional, né? Esse é o do canal.
E depois tem o Twitter, o canal do Twitter, Biblioteca Nacional, o Instagram e o Facebook. E também isso foi um legado também que o Rafael trouxe, impulsionou muito. A gente fortaleceu as redes, estavam caidinhas. E é de fato um meio de difusão muito importante, porque, claro, você colocou, né, agora essa coisa do andor da biblioteca, mas a gente também tem a ponta. Então a ponta é rede social, a ponta é a BN Digital, que qualquer lugar do mundo acessa. Fantástico. A ponta é também o serviço aos leitores que vão até lá fisicamente, ou uma exposição, uma visita guiada. Também o atendimento a pesquisadores, porque há pesquisa remota, alguém aqui de Brasília, de qualquer parte do Brasil, pode demandar uma pesquisa. Então isso tudo são serviços que a gente faz na ponta também, além dessas atribuições que são de proteção, de processar o depósito legal e uma série de outros serviços que a biblioteca faz. Né? Que legal. Rafael, finalizando com os seus contatos e a sua mensagem final aí. Primeiro agradecer o Tagore, a equipe Voar aqui, e agradecer o Luiz Carlos Ramiro pela gentileza de ter vindo aqui contar uma série de coisas da gestão dele, que já está começando de forma brilhante, então já parabenizo também. E a gente aqui, as minhas redes pessoais, Nogueira.r no Instagram, que eu mais uso, mas também se digitar Rafael Nogueira, YouTube ou Facebook, dá para me encontrar. Para finalizar, só que eu estou muito feliz de receber o Ramiro também pelo fato de que a gente sente saudade, né? A Biblioteca Nacional parece que marca a gente de uma forma para sempre, assim, porque ela é um dos elementos constitutivos da nacionalidade, assim, físicos, que você vê, cara, isso aqui é parte do Brasil, e sem isso aqui o Brasil perde como se fosse um órgão dele, Sim. né? Então eu tive muita honra de estar lá. Eu agradeço o Ramiro, todos os servidores que estiveram comigo, o pessoal da BN Digital também, que a gente falou tanto dessa coisa digital, eles estão estudando bastante, né, para estar juntos. Então agradeço todo mundo que esteve comigo, e agora na Secretaria Nacional também. Agora eu não agradeço ainda porque a gente está começando. Eu convido o pessoal que está comigo agora, os servidores que estão comigo, a fazer um belo trabalho para a gente também ter um legado bacana, um legado bonito para falar depois que ainda que eu saia, muitos deles vão continuar, mas depois que eu sair, eu quero que eles lembrem felizes dessa fase, e felizes no sentido de a gente ter trabalhado pelo bem da cultura brasileira. Legal. E agradecer a todo mundo aí que nos assistiu, e as redes da Biblioteca Demonstrativa do Brasil estão todas, e essas gravações estão todas lá para que vocês possam assistir. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.